Meus irmãos, estou aqui mais uma vez pedindo o apoio de vocês. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar o link. Quero deixar uma mensagem ao seu coração nesta oportunidade, que essa mensagem venha fazer efeito na sua vida, que ela venha lhe edificar no Senhor Jesus. Romanos capítulo de número 14, versículo de número 10 ao 12, que diz: Mas tu, porque julga teu irmão? Ou tu também, porque despreza teu irmão? Pois todos havemos de comparecer antes o tribunal de Cristo, porque está escrito: Como eu vivo, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará a mim, e toda língua confessará a Deus, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo diante. Quero deixar também o versículo de número 10 de 2 Coríntios capítulo 5, que vai falar também sobre o tribunal. Porque todos devemos comparecer antes do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito, por meio do corpo, ou bem ou mal. Nós vamos perguntar qual é a nossa função diante de Deus. O que nós estamos fazendo, se nós estamos agradando, A palavra, quando o apóstolo Paulo escreve, dizendo: meus irmãos, é isso que ele quer dizer. Mas tu, porque julga teu irmão? Porque despreza? É uma forma que ele viu o povo se expressando, o povo agindo, o povo agindo de forma desagradável à visão de apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo viu os irmãos desprezando o outro, viu o irmão falando mal, viu o irmão julgando. E apóstolo Paulo disse: ei, não esqueça que um dia estaremos todos nós diante do tribunal de Cristo, E quando ele fala isso, ele está dizendo: não é tu que deve julgar teu irmão, tu tem que ajudar, porque vocês estão na mesma caminhada, vocês estão na mesma batalha, vocês estão no mesmo compromisso, e vocês têm que entender que o tribunal é Deus que vai estar lá para julgar, não é você que vai julgar, não. Nós vamos ver que em 1 Coríntios ele vai dizer que nós vamos julgar o mundo. Ele diz: não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Então é uma forma que nós temos que entender que todos nós um dia estaremos diante do tribunal de Cristo. E ele diz mais no versículo de número 12: de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo diante de Deus. Ele não está dizendo você vai ser responsável por ele, não. Ele está dizendo: cada um de nós dará conta de si mesmo diante de Deus. Por que apóstolo Paulo ele continua afirmando em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10? Capítulo 5, versículo 10: porque todos devemos comparecer antes o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito, por meio do corpo, ou bem ou mal. A pergunta é: seu corpo, que forma você está zelando do seu corpo? Aqui ele está falando do corpo físico. O corpo está sendo o templo do Espírito Santo, o corpo está sendo zelado para ser morada do Espírito, ou o corpo está sendo desagradável ao Espírito de Deus? O corpo está sendo templo de abominação, o templo está sendo o templo da prostituição, o templo da mentira, ou o templo de engano, ou é o templo purificado pelo sangue de Cristo,
a habitação do Espírito Santo. Porque em Efésios 4, 27, ele diz: não deis lugar ao diabo. Por quê? Porque nós sabemos que um dia estaremos diante do tribunal de Cristo. Um dia cada um vai dar conta de si mesmo diante do tribunal de Cristo. Então o apóstolo Paulo diz: não julgue o seu irmão, não despreze. E hoje o que a gente mais observa, o que a gente mais vê, é a discórdia dentro das igrejas, é a discórdia na sociedade cristã, no cristianismo, é o desprezo, a acusação. E se nós for parar para observar, acusador é o diabo. E nós temos que ter muito cuidado, porque o diabo é o nosso adversário. Ele quer nos ver com contenda. Ele quer nos ver sempre distanciados uns dos outros. Ele quer ver nós desprezando uns aos outros, porque quando nós despreza, o amor de Cristo não está em nós. Porque Cristo nos ensina: amai uns aos outros, e a contenda faz nós desprezar. E por não ter amor, nós queremos ser juízo, julgar uns aos outros. E o apóstolo Paulo diz que não é para nós fazer isso. Apóstolo Paulo, quando ele estava pregando aos romanos, falando desta maneira, e não só para os romanos, porque nós fomos alcançados também pela palavra, ela também faz efeito em nós. Nós temos que entender que esta palavra é justa, a palavra é viva, a palavra é quem nos edifica. Quando Jesus ele diz em João capítulo 8, versículo 32, conhecerei a verdade vos libertará. Então nós temos que entender que quando nós somos libertos pela verdade, que a verdade é Cristo, não há motivo para nós ter contenda. Quando alguém querer ou quiser ter contenda, nós sabemos que a nossa expressão de amar, nós vamos dizer: ei, irmão, não é desta forma que nós temos que agir, não é desta maneira que nós temos que se expressar. Que pela perseguição, Jesus amava e dizia: Pai, perdoa. Porque a forma de nós se expressar, o nosso coração, ele rapidamente ele fica constrangido, ele fica furioso por causa da ira, do ódio. Mas a palavra de Deus nos ensina que nós temos que zelar do corpo, do coração, para que o amor de Cristo seja perfeito em nós. E não se esqueça de se inscrever no canal, de compartilhar com seus amigos, deixar o seu like, e que Deus continue abençoando. A gente não grava vídeo para ter fama, a gente não grava vídeo para querer ser melhor do que ninguém. Nós queremos sempre obter uma palavra genuína, lutar para ter uma palavra sincera, uma palavra genuína. Porque há muitos enganadores que a gente convive no meio deles com aparência, e a gente tem que observar a palavra de Deus, tem que examinar, porque há muitos enganadores no nosso meio. Nós temos, a palavra de Deus diz, nós temos que ser simples como as pombas, mas ela diz também que nós temos que ser prudente como a serpente. Prudência é não desistir, então é perseverar. E assim que Deus continue abençoando a todos em nome de Jesus.